Olá, está no ar o seu Informe Ambiental. E a primeira matéria de hoje nós vamos falar de moda sustentável. Certamente você já ouviu falar. E o que era tendência vem se consolidando aí no mundo fashion. Por isso eu fui conhecer de perto a Thalita Légora, uma jovem capixaba engenheira daquela geração super antenada e preocupada com o meio ambiente. Confira aí. A indústria de têxtil e a moda do Brasil hoje é a segunda maior empregadora. Somos o segundo maior produtor mundial de denim e o terceiro maior mercado consumidor, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e da Confecção. Desde a produção de tecidos ao consumo desenfreado e descarte de peças usadas, a humanidade tem tirado matéria-prima, poluído e degradado a natureza há séculos, sem se preocupar com as consequências disso. Daí surgiu a necessidade de repensar a nossa conduta enquanto sociedade do ponto de vista ecológico. É importante a gente lembrar que a indústria têxtil ela ainda é uma das mais poluidoras do mundo. E não só na questão de extração de matéria-prima e resíduo de água, mas também na questão de escravidão humana. Então, quando a gente fala de sustentabilidade na moda, a gente está falando de mais de um quesito a ser olhado. E é com propostas sérias que algumas marcas do setor têxtil se comprometem a ajudar na mudança desse quadro, levando as questões ambientais em consideração, sem abrir mão da essência e da personalidade que a moda transmite. A personalidade, assim como as coisas que a gente faz na casa, vem muito do seu colocar e do seu pesquisar, do que você traz ou não. Eu vou mostrar para vocês depois, eu acho que existe uma coisa de personalização, de peças afetivas também, de trazer coisas que eram da vovó, que eram da titia, mas é importante que a gente vê nessas marcas também que elas colocam, o que a gente chama de greenwash, que é falar que é sustentável, é colocar um label parecendo que é e na verdade não é tanto. Esse equilíbrio entre moda e proteção dos recursos naturais pode acontecer de diversas formas. Você vê, o movimento slow, que ele está muito ligado também à moda ética, de saber quem está produzindo as roupas, de como estão sendo pagos esses funcionários, das matérias-primas que estão sendo usadas, mas assim como qualquer outra coisa no mundo, não tem como a gente consumir sem gerar impacto. Então a gente tem que ter primeiro na nossa consciência de será que a gente realmente está precisando disso tudo? Será que a gente está suprindo uma outra carência com bens materiais? Então ele sempre parte do consumidor antes de partir da empresa. Eu gosto de dar esse exemplo aqui dessa blusinha de linho. Gente, acreditem se quiser ou não, essa blusa de linho era da minha avó quando ela era solteira. E olha a perfeição dela. Não tem nada, não tem uma mancha, não tem nada, porque o tipo de tecido natural, tipo um linho, além de ser muito durável, se tem uma manchinha, você coloca num vanish ou numa coisa assim, e aí ele vai durar para sempre. Existem também, assim como na casa, as pecinhas afetivas. Essa aqui, por exemplo, era o meu casaquinho de quando eu era criança, feito pela minha bisavó. Hoje em dia eu uso ele como um cropped, e aí qualquer coisa, quando fica pequeno, eu mando numa costureira, numa boa costureira. Se você é habilidosa, faça você mesmo. Se não, procure um profissional que é pra peça ficar bem legal. E aí eu pedi pra ela abrir um pouquinho a gola, e hoje em dia eu uso até hoje. E são peças especiais que jamais serão feitas novamente. A engenheira Thalita faz questão de ter em seu guarda-roupas peças de brechó, refeitas e de matéria-prima que não agride o meio ambiente. A reutilização ela é uma coisa muito interessante, porque você pode transformar ela. Com uma costureira, você transforma uma peça em 1000 peças depois e você pode continuar. Se o tecido for de boa qualidade, igual eu vou ensinar aqui, você pode usar durante muitas gerações, inclusive. Para ter um guarda-roupa sustentável, você tem muitas opções. A primeira delas é o que a indústria vem apresentando pra gente hoje, que são os tecidos tecnológicos. Por exemplo, existem esses tecidos aqui, que eles são feitos de uma mistura de algodão ou 100% de PET reciclado e ele se assemelha mais ou menos ao poliéster. O legal é que ele é feito com garrafas PET e tira muita coisa da natureza. Outras empresas mais tecnológicas, tipo essa aqui, elas conseguem criar novos tipos de tecidos com texturas interessantes. E aí de materiais diversos eles são reciclados. Esse aqui eu acho bem legal, porque ele é uma capinha de chuva, mas dá uma carinha, a textura dele parece um algodão meio acetinado, mas ele parece como se fosse um plástico, eu acho super moderno. Além disso, além dos tecidos tecnológicos, que às vezes saem um pouquinho mais caro, com exceção desse do garrafa PET, você pode sempre optar por tecidos naturais e orgânicos.
É importante a gente sempre lembrar que o orgânico, né? Porque a gente está nessa moda do pesticida é ruim, existe todo um problema de uma cadeia alimentar, dos insetos, enfim. Então esse aqui, por exemplo, ele é feito de seda orgânica. Depois de linhas sustentáveis, cada vez mais em evidência, e até a Semana de Moda de Londres abolindo o uso de pele em suas passarelas, a consciência de que a indústria da moda precisa trabalhar com mais afinco em prol da sustentabilidade foi surpreendida por ótimas notícias. A iniciativa da Paris Good Fashion, que promete transformar a cidade na capital da moda sustentável até 2024. É uma excelente iniciativa. Na verdade, eu venho visitando Paris já há alguns anos nessas iniciativas verdes. Eles têm um festival também no meio do ano que chama We Love Green. E lá eles falam também não só sobre a indústria da moda, mas várias outras iniciativas que eles fazem no campo de tecnologia e desenvolvimento. Muito obrigada, Thalita. Adorei conhecer a sua casa, um pouquinho mais da sua vida e como que a gente pode aí reaproveitar, trabalhar com as peças diferentes que a gente já tem dentro do nosso guarda-roupa. Bom, a gente vai para um breve intervalo e volta já já, não sai daí. De volta com o seu informe ambiental. Gente, a bicicleta vem ganhando espaço aí no cotidiano do brasileiro, não só como uma opção de lazer, mas também como um importante meio de transporte. Acompanhe a reportagem que eu fiz com o nosso secretário da Transparência Capixaba, Edmar Camata. Maiores reféns do trânsito, as grandes capitais já recebem algumas iniciativas de incentivo ao uso das bicicletas. A cidade de Vitória, por exemplo, conta com o sistema de aluguel de bikes. O projeto vem atraindo um grande número de adeptos, tanto que já ganhou concorrente, aumentou o número de postos e agora também conta com o aluguel de patinetes elétricos. Em Vila Velha, um desses adeptos da bike é o jovem secretário da Transparência Capixaba, Edmar Camata. A gente tem que ter meta, né? Então toda semana eu traço minha meta e normalmente são duas vezes de transporte coletivo, né? 2 vezes na semana, 2 vezes na semana de carona, que também é um transporte responsável, né? Socialmente responsável, ambientalmente responsável, e uma vez pelo menos de bicicleta, né? A bike, para quem mora em Vila Velha e trabalha em Vitória, é sempre um desafio um pouquinho maior, mas é um desafio gostoso, tá? Depois que você acostuma a pedalar os 10 quilômetrozinhos aí para ir trabalhar, você não quer outra coisa não, você se sente mal quando você vai, por exemplo, de carro, né? Muito tem se falado sobre sustentabilidade e práticas que colaboram com a preservação do meio ambiente e de seus recursos naturais. Para reduzir os níveis de CO2 nas grandes e pequenas cidades ao redor do mundo, o uso da bike como meio de transporte sustentável é cada vez mais incentivado. A gente reclama muito do trânsito, né? Mas a gente tem que se adaptar também às formas mais responsáveis e mais gostosas de transporte, né? A gente perde às vezes aí 30, 40 minutos no trânsito e é o tempo que eu levo de bicicleta para chegar no centro de Vitória saindo de Vila Velha, né? Além de contribuir com o meio ambiente, andar de bicicleta é econômico e também traz benefícios para a saúde e o bem-estar de muita gente que, apesar de enfrentar um cenário desafiador no que diz respeito à segurança e infraestrutura, adotou as magrelas como principal meio de locomoção. É muito bom para a saúde, né? Você uma vez por semana, pelo menos, né? Daria para ir 3, 4, né? Mas aí essa logística realmente ela exige um esforço maior de organização. Mas uma vez por semana você já sente que entregou aquilo que você devia entregar de exercício para o seu corpo, né? Bom, a gente até brinca, fala assim, ó, sexta-feira pode comer feijoada porque foi pedalando, né? Mas é porque realmente você já sente que entregou a sua tarefa de malhar, né? O simples fato de pedalar até o trabalho, por exemplo, já supre a falta de tempo, cada vez mais comum atualmente, para a realização de exercícios, tonificando os músculos, auxiliando na perda de peso e melhorando a respiração e a circulação, além de turbinar a disposição. Então, vamos embora pedalar? Muito obrigada, Edmar. Excelente o trabalho que você tem feito para deixar a galera mais ligadinha uma vez por semana de bicicleta, de carona, de ônibus. Isso é bem legal para as pessoas se conscientizarem um pouquinho mais. Bom, o Informe Ambiental de hoje fica por aqui. Eu te vejo semana que vem. Fique ligado nas nossas redes sociais, @TV Ambiental e na minha também, @Renata Fermo. Beijo, tchau, tchau.